Olá, vamos dar início a mais um dia de estudos. Vamos iniciar com a nossa prece. Querido amigo, amado Senhor Jesus, mais uma vez em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, querido Senhor, os nossos propósitos de aprendizado. Que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, amigos. Mais uma vez estamos aqui juntos para darmos prosseguimento ao nosso estudo. Nós que somos o GEOB, o Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. A nossa casa, que eu sempre lembro a vocês aqui, que tem os trabalhos doutrinários ou as reuniões públicas acontecendo sempre às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30, e o nosso grupo de estudos, que acontece às quartas-feiras, das 19 às 20 horas, na nossa casa de forma presencial e aqui também nesse formato no canal. Então, aqueles que estiverem passando por perto, tanto na segunda quanto na quarta-feira, quiserem conhecer a casa, serão muito bem-vindos. Então, vamos lá? Vamos estudar? Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sandra Naira. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Nós estamos estudando o livro 2º do Mundo Espírita ou dos Espíritos. E estamos no capítulo 8º, que trata da emancipação da alma. Capítulo 8º, emancipação da alma, no item o sono e os sonhos. Um item que desperta muito interesse, né, das pessoas, é a questão dos sonhos. E Kardec está fazendo várias perguntas aos espíritos sobre isso, para que a gente possa entender melhor o que é que acontece com o espírito quando o corpo físico está descansando. Na semana anterior, nós alcançamos a pergunta número 402 e hoje vamos prosseguir com a pergunta número 403. Vamos lá? Kardec vai perguntar aos espíritos: por que não nos recordamos sempre dos sonhos? Porque tem dias que eu lembro, tem dias que eu não lembro. E a maioria das pessoas costumam dizer: eu não sonho, Sandra. Não sonho sempre. Nós sempre sonhamos, isso já é provado cientificamente. A ciência já comprova que nós sonhamos todos os dias, em média de 3 a 4 sonhos por noite. O que nós não trazemos é todos os dias a recordação dos sonhos, a recordação do que nós fizemos enquanto o corpo físico descansava e estava se recompondo, que é um processo necessário ao corpo. Então, a pergunta de Kardec é essa: por que não nos recordamos sempre? Porque uma vez ou outra a gente recorda, tem pessoas que não se recordam sempre, que fazem aquele exercício de anotar os sonhos e com isso facilita. Mas tem gente que diz que não lembra nunca e por isso acha que não sonha. Então vamos ver o que é que os espíritos responderam a Kardec sobre por que não nos recordamos dos sonhos. Sempre lembro a vocês. Eu leio aqui a tradução de Sandra Kepler, com a introdução de Hermínio de Miranda, do Livro dos Espíritos, e de casa vocês acompanham a leitura com a tradução que vocês tiverem. Então vamos lá. Por que não nos recordamos sempre dos sonhos? Resposta dos Espíritos: isso a que se referem por sono é apenas o repouso do corpo, porque o espírito está constantemente em atividade. No sono, ele recobra um pouco de sua liberdade e se comunica com os que lhe são queridos, seja neste mundo, seja em outros. Mas como o corpo
é uma matéria pesada e densa, dificilmente conserva as impressões que recebeu do espírito, porque este não as percebeu pelos órgãos do corpo. Então, vamos lá. Então, Kardec começa perguntando por que não tem a lembrança do sonho, e os espíritos voltam a nos lembrar como é o processo do sono. Então, ele lembra que o sono é apenas quando o corpo está em repouso, mas o espírito não está em sono. O espírito está em atividade. O espírito está fazendo tudo que é do seu interesse, continua pensando, atuando, decidindo, exercendo o seu livre-arbítrio. Nesse momento em que o corpo físico está repousando para se recompor, embora ele esteja ligado a esse corpo, ele está em atividade em outra dimensão, que não na dimensão material. E aí os espíritos continuam. Então, nesse momento em que ele está em repouso, ele tem a liberdade de ir para um outro lugar, ou seja, não está mais preso na dimensão material. Ele tem essa liberdade na dimensão espiritual, onde ele se comunica com outros espíritos que tanto estão na dimensão material, estão no estado de sono e também estão na dimensão espiritual, quanto aqueles que não estão na dimensão material por não estarem encarnados. Tanto neste mundo, ou seja, no planeta em que nós estamos atuando no nosso aprendizado com o personagem atual, como em outros planetas que a gente também pode ir nesse momento do sono, ou seja, em mundos diferentes, encontrando pessoas que são queridas, pessoas que podem não estar fazendo parte desse nosso aprendizado, desse personagem atual que está atuando, por estar, por exemplo, num aprendizado em outro país, em outro estado, e não ter ligação nesta encarnação com este personagem que eu atuo hoje. Por exemplo, eu, Sandra Naira, posso ter alguém que tem um laço comigo, mas que não está encarnado no mesmo lugar onde eu estou com este personagem Sandra Naira. Pode estar em outro país, em outro estado ou até em outro mundo. E nesse momento que o corpo está repousando, o espírito tem essa liberdade de atuar em diferentes dimensões. Sair da dimensão material, desse mundo material que a gente está, e nesse momento se encontrar com essas pessoas queridas ou não, que a gente já viu que a gente não se encontra só com os afetos, com os desafetos também. Só que aí os espíritos continuam. Só que, como essa liberdade é provisória, porque é apenas no momento do sono, quando nós acordamos, nós voltamos a essa limitação, esse limitador que é o corpo físico, que é uma matéria densa e pesada. O que nós vivenciamos fora do corpo, né? Porque ele estava apenas ligado, mas o espírito não estava ali, preso a ele. O nosso córtex, ou seja, onde a gente vai registrar as memórias do que nós vivenciamos, como nós não estamos naquele momento utilizando o cérebro, que é um órgão, um receptor, um codificador para o espírito, essas impressões não são registradas. E por isso, os órgãos, ou seja, o cérebro principalmente, por não ter esse registro,
essa lembrança se perde quando o espírito volta. Ai, mas então por que tem alguns sonhos que a gente lembra? Porque a experiência pode ter sido muito intensa, de forma que causou uma impressão, um registro no órgão físico. Então, por isso que essa lembrança, ela nem sempre acontece. De vez em quando vem alguns fragmentos, vem algumas partes do que a gente vivenciou, como uma lembrança longínqua, como uma coisa assim muito frágil que a gente lembra de alguma imagem, de alguma cena, de alguma palavra, uma impressão de ter estado em algum lugar ou com alguém. Então, por conta disso é que nem sempre se recorda do sonho, mas não significa que não sonhou. Porque aqui é como se a gente estivesse entendendo o sonho como uma experiência que o espírito vivencia extracorpórea, fora do corpo. Ok? Essa foi a pergunta 403. Vamos agora à pergunta 404, em que Kardec vai dizer: e o que pensar da significação atribuída aos sonhos? E essa coisa que a gente costuma dizer, sonhou com dente é morte, sonhou com tal coisa é dinheiro, sonhou com aquilo é mau presságio. O que pensar desses significados? Livro de significado dos sonhos que as pessoas compram. Sonhou com bicho tal, sonhou com dente, sonhou com cobra. E vamos olhar ali no livrinho o que é que significa. Kardec está perguntando, e aí? O que pensar disso? Resposta dos espíritos. Os sonhos não são verdadeiros como entendem os ledores da sorte, ou seja, aqueles que leem a mão, que leem a sorte. Porque é absurdo acreditar que sonhar tal coisa anuncia outra. Por exemplo, sonhar com dente significa morte. Tem relação nenhuma. São verdadeiros no sentido em que apresentam imagens reais para o espírito, mas que muitas vezes não têm relação com o que acontece na vida corporal. Frequentemente, como já dissemos, é uma lembrança. Pode ser, enfim, algumas vezes, um pressentimento futuro, se Deus o permitir, ou a visão, algumas vezes, ou a visão do que se passa no momento em outro lugar a que a alma se transporta. Não há numerosos exemplos de pessoas que aparecem em sonho e vêm advertir parentes e amigos do que lhes acontece? O que são essas aparições, senão a alma ou o espírito dessas pessoas que vêm comunicar-se? Quando adquirirem a certeza de que o que viram realmente aconteceu, não é uma prova de que a imaginação nenhuma tomou parte no fato, sobretudo se o ocorrido absolutamente não estava no seu pensamento durante a vigília. Então, vamos lá, muita coisa aqui, né? Vamos entender aqui por partes, aos poucos. Então, são verdadeiros nos sentidos em que apresentam imagens reais para o espírito. Então, o que é importante no sonho é porque às vezes o sonho parece um filme, né? Parece uma cena assim, de uma novela, de um filme. Mas o que é importante no sonho? São as imagens. Porque essas imagens que conseguem ultrapassar essa barreira e chegar à consciência e à lembrança, elas vão estar comunicando algo do espírito para o personagem, que aquilo é importante. Então, a gente tentar entender qual o significado daquela imagem. O que é que aquela imagem pode estar representando, que muitas vezes não tem relação com o que acontece na vida corporal. Por quê?
porque é uma experiência do espírito e não para aquela experiência apenas do personagem que está vivendo nessa encarnação. Tem a ver com a individualidade, com o aprendizado, com o processo de cada um. É algo importante para que eu, espírito, eu, individualidade, quando retorne, através dessa imagem ou dessa lembrança, eu diga o que é que isso representa para mim, para a minha evolução, para o meu aprendizado enquanto espírito. Aí os espíritos continuam. Frequentemente é uma lembrança. A maioria das vezes é uma lembrança. De quê? De momentos que a gente vivenciou enquanto estávamos na dimensão espiritual. Pode ser, algumas vezes, um pressentimento do futuro. Às vezes, se aquilo é importante para a história do espírito, para o aprendizado, o divino Criador permite que aquilo venha como um pressentimento do que poderá acontecer para nos auxiliar no nosso exercício do livre-arbítrio, ou seja, nas escolhas que nós estamos fazendo, para nos alertar. Será que eu estou indo por um bom caminho? Será que essas escolhas, como eu estou vivendo, isso é bom para o meu processo, para o meu aprendizado enquanto espírito imortal? Então, se o divino Criador permite que isso aconteça, essa lembrança venha como um pressentimento do que poderá acontecer na frente para nos auxiliar no exercício do nosso livre-arbítrio e nas nossas escolhas. Não há, aí eles vão dizer, numerosos exemplos de pessoas que aparecem no sonho e vêm advertir parentes e amigos do que lhes acontece. Então, às vezes, a gente sonha com parentes e amigos que não estão mais no nosso convívio, porque já estão na dimensão espiritual, e vem nos alertar, e vem nos chamar a atenção. Olhe lá, veja se isso que você está fazendo. Cautela, cuidado, pense bem, nos alertando, nos advertindo, para que também nós possamos, porque no final a decisão está sempre em nossa mão. Nós temos o exercício do livre-arbítrio, mas isso é um auxílio para nos alertar. Olhe lá, veja, pense bem, reflita sobre isso, se isso é um bom caminho para você. E aí eles vão dizer, o que são essas aparições, né? Esses encontros, se não os espíritos se encontrando. Nós que somos espíritos estamos encarnados na dimensão material e aqueles que já estiveram conosco, que não estão mais encarnados, espíritos na dimensão espiritual. Nada mais é do que encontro de pessoas. Espíritos são pessoas, pessoas são espíritos que vão se encontrar e às vezes nós trazemos essas lembranças e essas lembranças é um tipo de sonho, porque tem vários tipos de sonhos também. Então, quando os espíritos vão dizer, adquirem a certeza de o que a gente viu realmente aconteceu, é uma experiência, é um encontro que traz uma impressão muito forte, muito vívida, que a gente diz, eu tenho certeza, sim, que eu estava com a minha mãe. Eu tenho certeza que eu estava falando com meu pai. E que não é uma imaginação nossa, um desejo, fruto de preocupações do que a gente está vivenciando na dimensão material, preocupações com relacionamento, questão financeira, questão de saúde. Quando não é algo que pertence à vida material e que é uma preocupação e que a gente acaba misturando isso e trazendo como uma lembrança, a gente tem a certeza de que nós tivemos um encontro, que nós estivemos em lugares. Então, atribuir significado aos sonhos, quando a gente é muito mais, a gente vê o simbólico, o que é que esses
símbolos que aparecem no sonho, através de imagens, através de pessoas, está comunicando, porque é uma comunicação do espírito para o personagem. Então, é uma comunicação de eu, espírito, individualidade, para Sandra, o personagem. Então, a gente vai buscar entender também o simbólico e não atribuir significados de que se eu sonhei com isso, vai acontecer aquilo. Muita gente sonha e não é nada do que tem nos livros, no que tem no imaginário popular. Muita gente sonha com determinada coisa e não significa morte, e não significa. Ao contrário, pode ser morte no sentido de transformação. Por isso que é o simbólico. Morrer não é deixar de existir, mas é o espírito deixar de estar numa dimensão e ir para outra. Então, existe uma transformação. Então, ali se sonha com morte, a gente pode estar imaginando que talvez o espírito esteja vivendo um momento de transformação. Então, a gente ir em busca do simbólico nesse significado e não está atribuindo. Se você sonhou com isso, vai acontecer aqui. Ok, meus amores? Então, essa foi a pergunta número 404. Semana que vem, a gente vai prosseguir vendo o que foi que Kardec continuou perguntando aos espíritos sobre o sono e os sonhos. Porque vocês já sabem, toda quarta, às 19 horas, nós temos um encontro marcado aqui e na nossa casa de forma presencial. Vamos orar? Querido amigo, amado Senhor, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão. Que o teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Um beijo no coração de todos e até a semana que vem.